bem, estamos chegando aqui no nosso... Está muito apertado aqui, né? Deixa assim. Nosso texto e contexto. Hoje, gratidão por essa oportunidade. No meio da correria aqui, já estou no lanche, mas vamos lá. Hoje tem uma mensagem tremenda para mim e para você. Me desculpar, mas é a correria de um missionário. Nós estamos aqui para ministrar hoje uma palavra tremenda para nós. Vou esperar enquanto chega alguém. Fala, meu amigo, graça e a paz. Nas correrias. Hoje é o dia da folga. Para muitos, o meu dia que eu mais trabalho é hoje. Mas estamos aqui. A seara é grande, são poucos os obreiros. Vamos rogar ao Senhor para que levantem mais obreiros para a seara. Nunca aconteceu isso comigo, de eu estar fazendo live, eu ter que estar dividindo entre a live e a comida. Mas tem tempo para tudo, né? Chegou esse tempo na minha vida. Mas minha oração é que o Senhor levante obreiros, levante discípulos para essa obra, que despertem em nós o chamado do Evangelho, pregar o Evangelho, da maneira que Deus traz a você o entendimento, está ministrando. E quando eu falo pregar o Evangelho, é pregar o Evangelho, não é ficar pregando placa, bandeira denominacional, pregando rótulo de instituição religiosa, mas pregar o Evangelho, né? Pregar a palavra do Senhor. Eu estava ouvindo hoje umas biografias, né, sobre homens e mulheres que viveram sem essa fé do Evangelho. E ainda foram criados debaixo de doutrinas religiosas bem moralistas, sabe? Bem moralista, bem cheias de tabus, que isso só fortaleceu neles o ceticismo, né? A incredulidade, até uma certa revolta. Mas uma coisa que eu observei na biografia dessas pessoas é que no final da vida deles, no corpo, no momento da transição deles, quando eles estavam entre a vida e a morte, eles começaram a ficar assim, não só melancólicos, mas eles começaram a interrogar sobre algo mais. Eles começaram a pensar assim, mas será que não tem algo mais? E é interessante, porque eles viveram uma vida como eles eram vistos, tanto pela religião, como por eles mesmos, como pessoas céticas, pessoas incrédulas, ateus. Mas quando eles estavam na transição, no momento de desencarnar, alguns deles apelavam, falavam assim: oh, se há um Deus, eu encomendo a minha alma em tuas mãos. Eles falavam assim. Às vezes eles passavam a transição deles muito mais espiritual do que muitos que aderiram à religião, né? Eu acho isso tremendo, isso mostra isso. Quando eu vi isso hoje, essas biografias, eu percebi a importância de anunciar o Evangelho, gente. A importância de pregar o Evangelho. A importância de pregar o Evangelho. De estar pregando o Evangelho. Eu queria até agradecer, Beto, pela transição que você faz aqui da live, né? Depois eu vi você colocar no YouTube, né? No canal no YouTube, porque
sei lá, um dia talvez isso vai servir para alguém, vai ter uma relevância, uma importância para alguém. Como hoje, para mim, existem mensageiros hoje que eu escuto, que pregam o evangelho da fé, da graça, da cruz. E a palavra vem pelo ouvir, né? A fé vem pelo ouvir a palavra. Então, é tão complicado quando a gente está querendo fortalecer nossa fé e não tem ninguém, cara, não tem ninguém ministrando, como é que se diz, o evangelho, não tem ninguém pregando o evangelho. Aí como que eu vou fortalecer minha fé? Então, é muito importante deixar arquivado, né, essas mensagens, porque a gente não sabe do dia do amanhã, nós não sabemos. É muito importante, e hoje são raros as pessoas que se interessam em pregar realmente o evangelho, sem esse compromisso com bandeira denominacional, bandeira institucional. Pregar o evangelho, pregar a palavra do Senhor, né? A palavra de Deus. Esse é o poder do evangelho. Inclusive, eu estava meditando aqui, Beto, no tema que você colocou lá na live hoje, no pôster da live de hoje, e que o tema falava mais ou menos o que está escrito lá, sobre se o ambiente, né, se você é mudado pelo ambiente, não é isso? O ambiente influencia você, a sua mudança, né? E eu estava refletindo nisso hoje com a minha própria experiência, né, de vida. E lendo uma passagem também do Evangelho, né, lá em Romanos, lá diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformem ele pela mente de vocês renovada. Você vê que muitos problemas de pessoas que elas se desnortearam nessa vida surgiram de um certo acometido mental, né? Um distúrbio mental. É aquela história, né? São pessoas com problemas mentais. Problemas mentais. Porque a mente, há um poder de transformação em uma mente. Seja de um lado ou de outro. O ambiente que vive muda você? Pois é. E eu estava vendo essa pergunta, do ambiente que vive muda você, e eu me aprofundei nisso. Eu me aprofundei. Porque eu sei que num julgamento bem mais assim, bem mais, eu diria até assim, superficial, a gente vai responder o quê? Sim, o ambiente... Não, o ambiente não me muda. Porque se o ambiente me muda, eu não estou num nível de espiritualidade elevado, né? Mas sabe o que eu estava observando? Eu mergulhei nessa vibe do ambiente mudar você, na mudança influenciada pelo ambiente, e eu percebi uma coisa. Que não é que o ambiente ele mude você, mas o ambiente ele tem sim, eu não posso negar isso, ele tem uma porcentagem de contribuição nessa mudança. Ele tem, ou para um lado ou para o outro. Ele tem. Eu posso falar de um acontecimento bem recente na minha vida. Ontem eu estava sentindo uma dor no meu corpo, dores no corpo. Eu vou falar assim, né, do alto da cabeça até a planta dos pés. E não era só no corpo, não. Aí a mente começou a ficar afetada, a mente. E de repente, no meio daquela dor, daquela guerra dentro de mim, aquela batalha mental, emocional, fisiológica, eu escutei eu fui impelido por um sussurro no âmago do meu ser, falando assim: vai dar uma volta. Vai dar uma volta. E olha que eu sou muito de falar que a beleza está na gente, eu sou muito de falar que não é ali nem acolá, mas é em nós.
Mas em nós, às vezes, nós vamos ouvir uma direção dizendo para a gente ir em algum lugar. E hoje eu não posso descartar isso, porque eu vivi isso na minha experiência. A voz diz dentro de mim, no meu ser, vale, vá. E eu fui guiado por aquela voz. Por isso que eu digo, é muito bom você andar guiado pelas vozes. Às vezes, a gente vê as pessoas transitando de um lado para o outro, mas elas não estão sendo guiadas pela voz interior para fazer aquela viagem. Elas estão indo porque podem ir, porque acham que podem, e porque Deus permite, então elas aproveitam, vão, elas têm como ir, elas têm dinheiro para ir, têm saúde para ir, vão. Mas existem outros casos. No caso ontem, eu não estava, para falar a verdade, eu não estava assim, com uma razão que me desse a indicação para ir. Eu fui, na verdade, contra a razão. Eu fui contra a razão, eu fui contra a emoção, só que a voz falou da minha consciência. Lá, sabe, na consciência, disse, vá, vá. E eu não fui sentindo emoção, eu fui sentindo, na verdade, o contrário, né? Eu fui sentindo que não era para ir. Mas a voz falou, vá. E eu obedeci aquela voz e eu fui para o lugar, para o ambiente que a voz me guiou. Era na praia. E quando eu cheguei nesse ambiente, eu comecei, as minhas emoções que estavam, aquela emoção de quem está assim enfermo, né? Começou a mudar. Começou a mudar, gente. Impressionante. Começou a mudar. A dor saiu e meus lábios começaram a se encher de riso. Começou a vir uma alegria. Eu comecei a ser contagiado por uma energia de vibração de alegria. Aí a pergunta é, o ambiente que você vive, né? Muda você? Como é que fica numa situação dessa? Porque eu estou entre uma teoria que eu acredito e uma experiência. E o que é que a gente faz agora? A gente faz uma síntese aqui. Não é a questão de ignorar totalmente as influências que vibram no ambiente. Por sermos alguém evoluído, que o ambiente não vai me contagiar. Não. E olha que a Bíblia realmente fala, ela diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Só que essa mente renovada, ela não ignora os raios de influência que há no ambiente. Ela não ignora. Por isso que realmente é bom quando nós estamos num lugar, por exemplo, a gente quer estar num local meditando e tem ali um mosteiro disponível para nós, tem ali um deserto, tem ali um spa, tem ali uma natureza tranquila, disponível para nós. É muito bom, é muito favorável isso. Não só espiritualmente, mas cientificamente falando, é que eu estou falando aqui de ciência. Cientificamente falando, tecnicamente falando, para quem quer solitude, estar, por exemplo, num lugar que tem a natureza, é muito melhor. É muito melhor. Porém, nem sempre nós vamos ter, e essa aqui é a palavra que eu quero responder para essa pergunta, né? O ambiente que vive muda você? Essa é a palavra que eu quero dizer hoje. Irmãos, a gente tem que ser realista. A mensagem de hoje traz realeza para nós. Hoje eu acho que eu não estou com uma mensagem de consolo, mas eu estou com uma mensagem de realidade para a gente. E a mensagem de realidade, é por isso que tem poucas pessoas aqui, porque as pessoas querem ser consoladas, elas não querem ouvir realidade. A realidade é que nem sempre vamos ter um ambiente favorável. Nem sempre vamos ter um ambiente favorável para a gente ser zen, para a gente meditar, seja no que for. Porém, a mente, essa é a importância da mente renovada é para isso. Porque a gente já sabe que o mundo está aí, como está. E os ambientes são ocupados por ruídos, por barulho, né? Por ansiedade, por frenesi. E aí você quer solitude.
Como é que a gente faz uma situação dessa? O ambiente que vive muda você? Aí é que tá. Aí nessa hora é a renovação da mente que vai fazer eu transmutar, que vai fazer o ambiente está ali até me influenciando, por exemplo, a me estressar. Mas o que eu faço? Eu vou transcender isso. E eu só vou conseguir se for por uma mente renovada. E aqui é que eu vejo a importância, sabe, do Evangelho. Que o Evangelho ele dá para nós isso. O Evangelho ele traz em nós uma renovação interior. Uma renovação interior que às vezes você está numa situação de dor, de pânico, seja lá o que for, e você transcende aquilo. Você transcende. Muitas vezes o espírito zen, o espírito meditativo, a flor de lótus, nem sempre vai nascer num ambiente favorável, às vezes vai nascer em meio caos. Vai nascer em meio o caos. Vai nascer essa estrela. Às vezes a pessoa pensa, nossa, eu até me lembro que quando eu li a primeira vez o Evangelho, o Novo Testamento, na verdade, a primeira vez que eu li o Novo Testamento inteiro, que eu li ele inteiro, que eu fiz estabeleci uma disciplina, uma meta de ler o Novo Testamento inteiro. E se você perguntar onde foi que eu fiz essa leitura, onde eu concluí minha leitura do Novo Testamento, foi no trabalho. Foi eu trabalhando. Isso foi no ano de meados de 2002, né? Em meados de 2002 foi a primeira vez que eu li o Novo Testamento completo. E onde eu estava? Qual era o ambiente que eu estava fazendo isso? No trabalho. No trabalho. Sempre que eu tinha um intervalozinho, eu ia lá com a minha canetinha, marcava, sublinhava, deixava as anotações e tinha um marcadorzinho, né, para botar ali na página do livro, do Evangelho que eu estava lendo. Aí fui lendo, li Mateus, li Marcos, Lucas, depois fui para João. Quando eu terminei os 4, terminei os 4 evangelhos. Agora eu vou para Atos, fui para Atos. O Atos demorou, lá em Atos demorou, viu? Acho que foi quase um mês me ler Atos. Depois de Atos, agora eu vou para a carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Romanos. Aí fui ler Romanos. Não entendi quase nada na época. Eu não entendia Romanos como eu entendo hoje. Eu não tinha um entendimento da carta aos Romanos como eu tenho hoje. Onde que, naquela primeira vez que eu estava lendo Romanos, eu estava tendo um entendimento, por exemplo, sobre o ensino da justificação, da justiça de Deus, como hoje eu tenho nas minhas leituras de Romanos que eu faço hoje. Na época eu não tinha isso. Mas eu li. Depois li 1 Coríntios, 2 Coríntios, né? Depois Gálatas. Rapaz, foi lendo quando menos se espantou. Antes do ano acabar, eu concluí a leitura lendo o livro de Apocalipse. E aí, quando eu percebi, eu terminei de ler o Novo Testamento. Toda vez que eu estava no local, alguém perguntou, você já leu a Bíblia? Eu disse, olha, eu li o Novo Testamento. Aí a pessoa, o Novo Testamento é o principal. Se você leu esse, você leu o mais importante. Pois pronto, eu li o Novo Testamento. E aí depois eu fui começar a ler o Antigo Testamento, né? Aí foi quando eu comecei a ler o Antigo Testamento. Deu mais trabalho, demorou mais a história, mas foi muito bom viajar naquilo. E depois que você lê a Bíblia toda, né, você começa a perceber, você começa a se identificar com livros ali que tem mais a ver com você. E outros que não tem. Eu sou bem sincero. Tem um livro na Bíblia, 2 livros na Bíblia, que eu vejo amigos meus lendo, né, colegas de leitura, que lê, chega faz biquinho quando lê, sabe? E são livros que, às vezes, quem me conhece pensa até que eu nunca nem li esses livros, porque quase eu não menciono ele com a minha boca. Esses livros, talvez vocês aqui nunca viram falando desses livros aqui na live. 2 livros que estão na Bíblia, que eu acho que eu nunca falei aqui na live, eu nunca preguei neles aqui. Mas eu já li, e eles estão, né, como é que se diz? Eles estão na Bíblia, que é o livro de Esdras, né, o livro de Esdras e o livro de Neemias. Eu acho até parecido, né, esses 2 livros, Esdras e Neemias. São 2 livros que eu nunca preguei aqui nas lives. Quem me conhece pensa até que eu nunca nem li esses livros, ou que não está na minha Bíblia, né?
Esdras e Neemias. Mas eu tenho colegas que eu já vi o camarada falando desses livros que falta fazer biquinho quando fala. Porque é a cara deles, eles se identificam com esse livro. Né? Ah, Esdras, Neemias. Eu fico assim, eu não sei nem como é que eu li esses livros, Esdras e Neemias, mas eu li. Mas é que são coisas que não me tocou muito esses livros, não tem muito a ver com a minha jornada. E eu digo, quando você começar a ler a Bíblia, se você um dia ler a Bíblia toda, você vai perceber como tem algo lá que você se encontra. Se você tem um chamado para anunciar o Evangelho, você lê a Bíblia toda, quando você terminar de ler, você vai observar. Olha, tem um livro aqui que é a minha cara, esse livro. Esse livro é a minha cara. Por exemplo, no Antigo Testamento, né, tem personagens lá que eu me identifico neles. Que eu me percebo neles, na história deles. Né, de personagens que estão na Bíblia. Se eu fosse mulher, talvez, eu lendo a Bíblia, eu acho que eu iria encontrar na Bíblia algumas mulheres que eu ia me identificar com elas. Eu, por exemplo, eu gosto muito do personagem da Maria Madalena. Eu mesmo sendo homem, mas eu gosto muito do personagem feminino de Maria Madalena. Inclusive, não só o que está aqui nesse evangelho que nós temos, mas inclusive no próprio evangelho de Maria Madalena, nos apócrifos, né, que eu já li. Então eu gosto muito de tudo que é conteúdo que fala sobre Maria Madalena, livros, manuscritos sobre Maria Madalena, que eu tenho acesso a alguns manuscritos de Maria Madalena. Eu gosto muito mesmo. Mas tem outras personagens femininas que eu gosto também. Eu gosto do eunuco também, o eunuco lá de Atos, gosto muito do eunuco. Gosto do eunuco. Então, sabe, tem pessoas que você se identifica. Eu gosto muito de um personagem do Antigo Testamento chamado Jeremias. Gosto muito de Jeremias. Jeremias era conhecido como o profeta das lágrimas. Gosto muito de Jeremias. Eu gosto muito também de um outro personagem do Antigo Testamento, Sansão. Gosto muito de Sansão. Gosto muito do rei Davi, ou do salmista Davi. Então tem pessoas ali na Bíblia assim, que mexe muito com a gente começa a ler e parece que a gente se vê naquelas pessoas. A gente se vê naquelas pessoas. É interessante que dos discípulos de Jesus, eu gosto muito do João. Muito do João. Muito. Apesar de eu não me ver no João. Eu queria ser como João, mas eu não me vejo no João. Eu me vejo mais no Pedro. Me vejo mais no Pedro, mas eu gosto do João. Eu queria ser o João. É aquele cara que você queria ser, mas não pode ser, né? Não dá para ser. Quando eu sou sincero comigo, eu percebo que eu me vejo mais como Pedro do que como João. Mas eu gosto do João, o apóstolo do amor, né? Eu gosto do João. Pois é, tem muitos, né? Samuel, Abraão, né? Outro grande, o Moisés também, né? O enigmático Moisés. Rapaz, são muitos personagens, né? Muita história. Um que eu gosto muito de Jacó. Eu gosto de Jacó. Gosto da história de Jacó. Às vezes eu me sinto assim identificado muito com a história de Jacó também. O José eu gosto dele, mas eu já não me identifico muito com José. Eu não me identifico muito assim com José. Mas Jacó, eu gosto muito da história de Jacó. E assim a gente vai vendo cada história, gente. Vendo a nossa história, a nossa saga, né? A nossa jornada. A gente começa a observar a nossa jornada. Então, voltando a essa questão do ambiente que muda você, né? Do ambiente que pode mudar você, a gente tem que se ligar nisso, gente, que o ambiente ele tem os seus raios de influência, viu? Por isso tem aquela palavra, né? Atmosfera, né? Atmosfera, né? A atmosfera, ela tem os seus raios de influência e nós não podemos negar isso. E às vezes nós vamos passar por atmosferas que elas vão vir de maneira contrária a nós. E aí vai ser o grande desafio você ter que ir na contramão. Eu estava até me lembrando do Beto, né, Beto? O Beto compartilhando as lutas dele, às vezes,
onde ele mora, como é que é o final de semana, a vizinhança, né? Às vezes os ruídos, os barulhos, a dificuldade dele às vezes tem que dormir tarde, né? Por causa do ruído, do barulho, a redondeza de onde ele mora, que não é tão, né, não é tão silenciosa, não é tão tranquila. Então, para ele estar nesse lugar, e às vezes para ele ter que viver uma solitude, ele vai ter que ir na contramão de tudo isso, vai ter que, como é que se diz, se virar nos 30. Ele vai ter que fazer um jogo de cintura espiritual, aí tem que ter um discernimento para poder não se conformar com esse século, mas para poder transformar esse século, para poder transformar. Mas isso começa onde? Na nossa mente, na mente dele. E esses ruídos, é isso que eles querem. Eles querem, às vezes, perturbar a nossa mente. Deixar a nossa mente estressada. E se isso nos dominar, gente, nos governar, pronto, a gente já perdeu. A gente já perdeu. É por isso que eu quero fazer uma leitura aqui, que essa leitura eu acho muito, muito impactante. Ela está em Filipenses. São 40 carros de som, uma praça com o povo gritando. Pois é. Imagina a situação dessa. Imagina a situação dessa. Mas olha só o que está escrito aqui em Filipenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, gente. Tem uma mensagem poderosa para nós. Em Filipenses capítulo 2, eu me lembrei de um livro que eu tenho aqui, chamado Sublime Vazio. Livro do Osho. Filipenses capítulo 2. Olha o que ele diz no versículo de número 5. Versículo 5. Esse versículo é muito bacana, né? A gente está falando aqui de questões na mente, mas esse versículo fala de sentimentos. Amém, amém. Amém. Principalmente com essa passagem aqui, é que a gente vence esse negócio, essa resistência, né? A gente vence ela. Tem um dizer físico, né? Que o pessoal diz muito hoje, virou clichê, diz que toda ação tem uma reação, né? Toda ação tem uma reação. Só que as pessoas se esquecem que entre a ação e a reação há um espaço. Eu vou chamar esse espaço hoje de espaço de amor. É o que está faltando, as pessoas entrarem no espaço de amor. A questão não é ser reativos, reacionários. A questão é encontrar a revelação, encontrar Deus. E Deus não está nem sempre na ação e nem na reação. Deus está no meio, está no espaço de amor. E olha o que diz aqui, ó. Porque esse espaço é o momento que você vai fazer uma coisa que o seu ego não quer. A sua carne não quer. Sua carnalidade não quer, seu ego não quer. Resiste a isso. Que é o que diz aqui no versículo 5. Ele diz assim, ó. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Olha aí o que ele diz. Que haja em vocês o mesmo sentimento. Fala de sentimento, viu? Que houve em Cristo. Agora, qual foi o sentimento que houve em Cristo? Qual foi o sentimento? Ele fala assim, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se. Olha a palavra que você deve anotar aí na tua agenda, aí, ó, no teu caderninho de anotações. Aniquilou-se. Olha o que ele fez. Aniquilou-se a si mesmo. Por que aniquilou-se? Porque aqui ele está entrando no quebrantamento. Aqui ele está já tomando a sua cruz por antecipação. Aniquilou-se aqui significa negar a si mesmo. Está negando a si. Quando eu estou negando a mim, o que é que eu estou negando? O meu ego, a minha carnalidade. O ego, não pense quando eu falo em carnalidade, é que eu não estou falando aqui de pecados imorais, não.
Carnalidade que eu falo aqui é aquele grito de sobrevivência do ego, gritando por direitos, sabe? Aquela coisa do fazer o BO, né? Todo respeito aí ao assunto. Fazer o BO, meus direitos, né? Fazer os boletins de ocorrência, né? As ocorrências. Pois é, ele diz, aniquilou-se, ó. Aniquilou-se, tá aqui, ó. Aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Servo aqui é escravo, viu? Forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, até porque ele era Deus, né? Fazendo-se semelhante aos homens, né? E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Não é que alguém humilhou Jesus, não. Ele mesmo se humilhou. Às vezes as pessoas falam assim para mim, fulano me humilhou, meu marido me humilhou, minha esposa me humilhou, meu patrão me humilhou, meu professor me humilhou. Eu pergunto, vem cá, e você? Aí, o que é eu? Quando é que você vai se humilhar? Quando é, meu filho me humilhou, meu filho me humilhou. Sim, mamãe, e quando é que a senhora vai se humilhar? Eu me humilhar, mas como assim? Você não é uma seguidora de Jesus Cristo? Aqui Paulo está falando em Filipenses, ó, vocês devem ter o mesmo sentimento. Não é sentimento de mágoa pelo patrão, mágoa pelo pastor, mágoa da religião, mágoa da esposa, mágoa do marido, mágoa do vizinho. Não é isso não é mágoa. O sentimento, sabe o que é? É quebrantamento, é aniquilação, é se aniquilar a si mesmo. Tá aqui, ó. Achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. E essa humilhação levou ele o quê? A ser obediente. Ele foi obediente e até o quê? Até a morte. E morte de cruz. Olha aí. Por isso que é difícil aqui, porque você tem que pegar a sua cruz. Foi o que Jesus dizia, né? Aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E tá aqui, ó. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, porque só a morte de cruz vai colocar esse ego no lugar dele. O ego tem que ir para a cruz, gente. O ego. E aí o que é interessante aqui, é que essa palavra, gente, aqui, ó, aniquilou-se, na minha versão tá aniquilou-se, né? Mas tem uma versão que eu gosto dela, é outra versão, que lá não tá a palavra aniquilar, não, sabe? Lá é outro sinônimo. Sabe qual é o sinônimo da palavra aniquilou-se? Em outras versões? Esvaziou-se. Aniquilar aqui é esvaziar. Por isso que eu me lembrei do vazio, né? Do sublime vazio. Né? O sublime vazio. É. E se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ó, tem uma versão aqui, ó, essa versão aqui, ó. Versão viva. Nessa versão, ele fala esvaziou-se. Esvaziou-se. É o sublime vazio. Esvaziou-se. Para minha mente ser renovada, eu preciso primeiro esvaziar de todo o lixo que o mundo, que a Matrix colocou nela. Às vezes a pessoa ela vem para mim pedindo para mim ensinar ela sobre o evangelho, mas ela vem com a mente tão cheia, que não tem como o Senhor colocar vinho novo, gente. Não dá para colocar vinho novo em odres velhos. Não dá. Primeiro tem que fazer uma reforma aí nos odres. E o que é? Você tem que esvaziar. A gente tem que se esvaziar.
Esse caminho da cruz, esse sentimento que houve em Cristo, é um caminho de se esvaziar. Diz que Cristo se esvaziou de toda a glória do céu, tomando forma de servo, de homem. Ele se esvaziou porque ele não era servo. Ele é o próprio Deus. Mas ele se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou, se esvaziou. Eu estava esses dias meditando nisso, eu disse assim, Senhor, tem pessoas que nem pensam mais, nem que eu sou crente. Senhor, eu tô tão desviado que tem gente que nem me diz mais que eu sou crente. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele disse assim, tá começando a ficar bom. Eu disse, como é que é, Senhor? Tá começando a ficar bom. Eu disse, por que? Ora, por quê, rapaz? Você tem que ter o mesmo sentimento que teve Cristo, que se esvaziou. Você tem que se esvaziar, vai se esvaziando dos títulos, se esvaziando dos rótulos, se esvaziando da moral, se esvaziando dos prestígios, dos elogios, dos status, se esvaziando daqueles títulos de grande homem de Deus, se esvaziando daqueles títulos que te chamam de iluminado, homem iluminado, se esvazie. Eu disse, Senhor, eu estou me esvaziando tanto que eu estou me sentindo nas trevas. Aí ele disse, pronto, está começando a ficar bom. Eu, como assim? Como assim? Está começando a cumprir o evangelho. O evangelho é isso. Ai, o evangelho é isso. Você vai se esvaziar, vai se esvaziar, vai se esvaziar, vai se esvaziar. Vai se esvaziar. Pai, você vai se esvaziar tanto que uma hora que você não sabe mais nem falar, tá até gaguejando, agora é gago, agora eu sou gago. Não consigo mais nem falar, agora eu fiquei gago. De tanto se esvaziar. Vai se esvaziando. Se esvaziando. Se esvaziando. Aí quando alguém perguntar, por que você está se esvaziando? Aí você fala, é porque eu estou tendo o mesmo sentimento que teve o meu mestre. Ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele foi se esvaziando. Se esvaziando. Gente, só uma mente esvaziada pode transformar este século. Só uma mente esvaziada de todo esse ruído, de toda a parafernália, de todo o lixo acumulado por esse mundo, pelas informações, inclusive religiosas que vêm para nós, se esvaziando. E quando você se esvazia, o que vai acontecer? Você começa a entrar naquilo que está, no espaço que está entre a ação e a reação. Aí sim você vai entender o que é fazer realmente parte do espaço de amor. O espaço de amor, o espacinho de amor, é o que está no meio, é o caminho do meio, gente. Ele não é nem da direita nem da esquerda. É o espaço de amor, gente. É o caminho do meio. É o caminho reto. É o que está entre a direita e a esquerda. Tem um espaço, e o nome dele é espaço de amor. É lá que você medita. É lá que você observa. É lá que você é uma testemunha. É lá que você não se apressa, não se precipita em afirmar que é errado, que é certo. É no espaço de amor onde você dá uma pausa para a solitude. O espaço de amor é aquele espaço que você tem a liberdade de dizer assim, eu não sei. Espaço de amor é isso. Espaço de amor é aquele lugar que as pessoas falam assim, vambora. Aí você fala assim, eu não sei. Esse é o espaço de amor. Onde você é como uma criança. Tá todo mundo lá. Os que estão agindo estão querendo uma afirmação. Os que estão reagindo já tem outra resposta. Mas eu estou no meio. Eu estou no espaço de amor. O espaço de amor, gente. E quando você chega nesse nível, você começa a viver aquilo que está no Salmo. Não sei se você já viu esse Salmo. Tem um Salmo que diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece
permanece, é uma unção permanente, permanece para sempre. Já viu esse salmo? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. O que é se abalar? É o que a gente está vendo hoje. Pessoas se abalando de um lado para o outro, né? A filha chega para a mãe e fala: "Ah, mãe, toda ação tem uma reação." O que é isso? Que ela está abalada. Reação, o que é reação? É um efeito de um abalo sísmico, né, que aconteceu naquela pessoa, por uma atitude de alguém. Aí a pessoa, ela mostrou que ela é o quê? Reacionária. Mas eu pergunto, ser alguém reacionário é uma pessoa de temperamento fácil? É uma pessoa de temperamento equilibrado? Uma pessoa reacionária é uma pessoa meditativa? Uma pessoa reacionária é uma pessoa que tem suas faculdades mentais em equilíbrio? Nunca, duvido, não. Uma pessoa reacionária não é uma pessoa temperante. Uma pessoa reacionária não é uma pessoa, irmãos, evoluída. Uma pessoa reacionária, dificilmente ela está no espírito. O que é reacionário? O ego. O ego é reacionário. Como é que eu sei quando eu estou no ego? Quando você está sendo reacionário. Aí a pessoa pensa que falou grandes coisas para a mãe, dizendo: toda ação tem uma reação. Olha, foi o ego que falou, não foi ela não. Foi o ego dela que falou isso. Não, mas está na física. E a física é a ciência que tem a aval do ego, meus irmãos. É o ego falando. Toda ação tem uma reação. Oh, meu Deus. Mas entre a ação e a reação surge um espaço. E esse espaço eu chamo ele de espaço de amor. O espaço de amor é o espaço búdico. É o espaço onde Buda foi iluminado. É o espaço onde você se torna um Bodhisattva, né? Como é que se chama? Um Bodhidharma. É um Bodhidharma. É o lugar do despertar. Não é na ação e nem na reação. É no meio, é no espaço. É aquele momento que você para. E por que o ego detesta esse espaço de amor? Sabe por que o ego detesta? Porque ele acha-se inoperante, ele se acha inútil se ele ficar no espaço de amor, porque para ele ou é ação ou é reação. Ele vive nesse frenesi, nesse ativismo. Ele não consegue parar, ele odeia a solitude, ele odeia o ócio. Ai, nada de ócio, ele abomina o ócio. A não reação finaliza ciclos. Finaliza ciclos. Finaliza ou recomeça. Não sei, a questão do ciclo, não sei. Eu sei que a não reação, eu sei de uma coisa, a não reação, ela te faz transcender ações que só estão gerando na gente, sabe o quê? Se for um ciclo vicioso, né? A não reação te faz transcender esses abalos, esses gatilhos mentais em você, que atrapalha de você usufruir de uma mente renovada. Por que as pessoas vivem se escandalizando ou então vivem sendo reacionárias? Por ter uma mente reativa. E a palavra não ensina você a ter uma mente reativa, ela te ensina a ter uma mente renovada. Anota aí. Anota aí. A palavra não te ensina a ter uma mente reativa, mas a palavra te ensina a ter uma mente renovada. A mente não é reativa, é renovada. Aleluia. A mente é renovada. Agora, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Se eu confio no Senhor, eu sou como o monte de Sião, que não me abala, né? Mas permanece.
O que é esse permanecer? É no espaço de amor. É no espaço entre a ação e a reação. É o estado meditativo, o estado búdico, o estado de temperança. E o que eu alcanço nesse estado? Que não é nem a ação nem a reação. O que eu alcanço nele? Sabe o que você alcança? Você começa a se tornar um ser, eu até anotei aqui, você começa a se tornar um ser inabalável. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. Se não se abalam, eles são o quê? Eles são inabaláveis. Inabaláveis. Ser inabalável, sabe o que é um ser inabalável? Anota aí. É quando a vida bate em você. É quando a vida te bate, quando vem aquela ação, né? Como a filha disse para a mãe, mãe, toda ação tem uma reação. Pois sabe o que é o ser inabalável? É quando a vida bate e não encontra ninguém para atingir. Não encontra ninguém para atingir. E sabe por quê? Porque ela só vai encontrar alguém para atingir, por exemplo, vem aquela ação de violência contra você, contra teu nome, contra tua imagem, contra tua reputação, contra o nome do Beto. Aí vem aquela ação ofensora, ofensiva, né? Ela só vai encontrar o Beto, sabe aonde? Se o Beto estiver aonde? Na posição em quê? Em que ponto que o Beto vai estar para ela encontrar? Na reação. Se o Beto estiver lá na reativa, né? Aí a ofensiva vem, o Beto tá lá na reativa. Aí os dois se chocam. Aí dá um abalo sísmico, né? Os dois se chocam. Colisão frontal. Agora, se ela for atrás do Beto e ela vai procurar ele lá na reação, a ação vem, né? A batida vem, o soco vem, o tapa vem para pegar o Beto. Aí ele vai procurar o Beto onde? Lá na reação. Só que ao invés do Beto estar lá na reação, o Beto está no espaço de amor. O Beto está no espaço de amor. O que acontece? Ele vai lá na reação e não encontra o Beto. Porque ele bate no Beto e ele já espera o Beto se armar para bater de volta e o Beto não reage. Pelo contrário, o Beto fala assim, ei, ei. Aí a pessoa olha assim, quer apanhar de novo? Aí ele, tem um outro lado ainda aqui, ó. Você bateu só desse lado. O meu mestre disse para oferecer a outra face. Tá aqui, ó. Aí a pessoa, aí o mal olha assim, como é que é, infeliz? Tu quer apanhar mais ainda? É porque eu tô no espaço de amor. Eu tô no espaço de amor, ainda tem aqui, ó, do outro lado. Ô, meu irmão. Aí a pessoa fala assim, você é um derrotado, você é um fracassado. Eu me esvaziei. O mesmo sentimento que houve no meu mestre. Eu sigo meu mestre crucificado. Meu mestre é um crucificado, eu também sou, então eu tenho que andar nas pisadas dele. Gente, o ego detesta isso. O ego detesta isso. E aí o ego vai lá e não encontra ninguém para atingir. Porque você já aceitou. Enquanto você precisa se defender, já está derrotado, viu? Enquanto a pessoa precisa se defender, já está derrotado. Pelo menos a nível do reino de Deus, né? Dessa dimensão, dessa mensagem aqui. O ego chama a reação de força. O ego, a carne, chama a reação de força. Mas na verdade é só medo. É o medo mascarado, né? É o medo. Quem é real não reage. Nota essa frase aí. A pessoa falou, a filha falou para a mãe, mãe, toda ação tem uma reação. Aí você responde, filho, isso é ilusão. Aí ela, por quê? Porque quem é real, não reage. A realidade espiritual não precisa reagir. A realidade espiritual não precisa reagir a essa violência que o mundo enfia contra nós. Eita, que palavra, hein, gente? Meu Deus. Aleluia. Essa palavra aqui é só para elite, viu? Porque aqui é um nível alto. Aqui é mensagem para discípulo hoje. Viu? Mensagem apostólica hoje. Aleluia. Ser inabalável. Ser inabalável não é força. Não é força. É a morte
da sua necessidade de se proteger. Isso é ser inabalável. Ser inabalável não é ficar exibindo que é forte, mas ser inabalável é a morte da sua necessidade de ser protegido. É isso que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, em Filipenses, capítulo 2. Tendo o mesmo sentimento que houve nele, que se esvaziou até a morte, morte de cruz. Aqui não tem reação não, viu? Pelo contrário, tem esvaziamento. Esvaziamento, negue a si mesmo. Então, ser inabalável não é força, é a morte da sua necessidade de ser protegido. Uma vida para além dos acontecimentos, ou seja, os acontecimentos não definem a nossa vida. Eu sou o que acontece comigo. Se você é o que acontece com você, então você é uma pessoa reacionária. É uma presa fácil para o ego. Hoje eu nem vou fazer live porque eu tô mal, aconteceu isso comigo. Então quem te define é o que acontece com você. Você é movido pelos acontecimentos, seja emocionais, mentais, fisiológicos, sensoriais, é isso? Não, gente, o ser transcende tudo isso. E essa mensagem, ela é transcendental. É por isso que não tem quase ninguém. A pessoa entra aqui, fica até com medo do que está ouvindo e sai logo da live. Fica com, meu Deus, o que esse cara está falando? É mais fácil aprender um inglês do que aprender essa linguagem aqui dessa mensagem hoje. Porque ela é no nível bem espiritual. Transcendental. Aleluia. Uma vida para além dos acontecimentos. Hoje não é para ficar forte. A mensagem de hoje não é para ficar forte não, viu? A mensagem de hoje é para ficar vazio. É para esvaziar. O mesmo sentimento de Cristo, viu? Se esvaziar. Aniquilar, é para aniquilar hoje. Não se defenda. Não se defenda. Tá acontecendo isso comigo, tá acontecendo isso na minha... Não se defenda. O que é que eu faço? Fique. Sinta. Respire, observe. Anote essas frases aí no teu caderno de anotação. Quando você estiver diante de um dilema, de uma situação que você tem que enfrentar, o que é que eu faço? Não se defenda. Primeira coisa, não se defenda. Fique. Fique. O que quer dizer? Porque geralmente a pessoa quando está passando por um dilema, ela quer logo se separar. Pede logo o divórcio, né? Não, fique. Não saia não, fique. Sinta. Se permita sentir. Mesmo que seja uma coisa que você não quer sentir, sinta. Respire. Meditação, né? E observe, testemunhe, observe. Essa ausência de reação é o espírito da coisa. É o espírito do espaço de amor. Essa ausência de reação. O ego não entende isso, o ego se escandaliza, a mente também se escandaliza. A mente reacionária, né? A mente egóica. A mente da velha natureza. A ausência de reação, gente. Não é a segurança, gente. É a rendição. Rendição total, rendição absoluta aqui. E rendição aqui é igual... a rendição aqui, na verdade, ela não é desistir da vida. Mas é desistir da ilusão que você acha que tem o controle da sua vida. É desistir do controle. Eu estou no controle da minha vida, eu estou no controle do meu casamento, eu estou no controle das minhas finanças, eu estou no controle do meu ministério, eu estou no controle da minha vida espiritual, eu estou no controle da minha vida afetiva. Não. Tá não. Eu pensava que eu estava no controle da minha vida também. Eu estou no controle da minha saúde, do meu corpo, eu estou no controle. Eu pensava isso também. E me ensinaram a pensar isso também, uns pregadores egóicos que eu ouvia. Mas com o tempo você vê, não é assim não.
Não é segurança. É como o mestre hoje falava. Não chame de segurança, chame de liberdade, né? Chame de assombro. É rendição, gente. Esse esvaziamento, tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que se esvaziou até a morte, morte de cruz. Isso é uma entrega total nas mãos do Senhor. Estou nas tuas mãos, Senhor. Tudo que tenho, tudo que sou, a minha semana, minha família, minhas finanças, meus clientes, meu trabalho, o mundo corporativo, está tudo nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos. Está nas tuas mãos, meu Deus, nossa vida, a vida do Beto, a nossa vida, dádiva inestimável, estamos nas tuas mãos, Senhor. Nós estamos nas tuas mãos. A carga é muito pesada para carregar. Quando pensamos estar no controle de nossas vidas. Pois é. Ser inabalável é não precisar vencer situação nenhuma. Eu tenho que vencer meu marido, eu tenho que vencer minha sogra, eu tenho que vencer minha vozinha do coque. Não tem que vencer ninguém. Eu tenho que vencer meu pastor, eu tenho que vencer meu patrão, eu tenho que vencer meu namorado, eu tenho que vencer... Não, eu tenho que vencer o partido político, a oposição, eu tenho que vencer a esquerda, eu tenho que vencer a direita. Ser inabalável é não precisar vencer situação nenhuma. Não temas desaparecer. Não temas. Quanto mais você se esvaziar, mais você vai se sentir no deserto, não é isso? Como eu estou aqui me sentindo nessa live hoje, a voz que clama no deserto. Só que é nesse lugar que nós estamos longe da vista da serpente. É nesse lugar. É nesse lugar que nós temos a proteção do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Hoje, uma pessoa disse assim para mim, tem uma pessoa que está te procurando, a pessoa está te procurando, a tua família está te procurando. E eu disse assim, essa pessoa não está me procurando, ela está procurando uma imagem que ela idealizou de mim. Ela não quer me encontrar. Não o homem que eu sou hoje, ela não quer me encontrar. Mas por quê? Se ela quisesse, ela estaria bem aqui agora, nessa live comigo. A pessoa tem meu Instagram. Tá lá aparecendo que eu tô online, que eu tô ao vivo. E a pessoa diz assim, olha, essa pessoa quer te encontrar, que você pare com isso, tá me incomodando, falando que essa pessoa quer me encontrar. Essa pessoa não quer me encontrar, não. Ela não quer me encontrar, irmão. Isso aí, a pessoa tá vampirizando você, tu não percebeu, tu não discerniu que a pessoa ela tá falando inconsciente. Não quer encontrar. E se eu estou invisível para essa pessoa, sei não, né? Porque eu sei que aqueles que não conseguem me ver, eu comparo agora aqui, segundo esse contexto aqui, ao olhar da serpente. Porque a serpente não vai ver esses que vão estar no invisível do deserto, longe da vista da serpente. Porque aqueles que são para vir até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Estou aqui. Para aqueles que é para estar aqui comigo. Portanto, não temas desaparecer. E essa mensagem não é para confortar, é para despertar para a realidade. O que sobra de você, se você não reagir, o que vai sobrar? O que sobra da gente quando a gente não reage? O que sobra? Isso aqui é um verdadeiro medidor de ego. Né? Você quer ver qual o nível que está o teu ego? Como é que está o meu ego? O pessoal gosta de medir a glicemia. Né? Como é que está a minha glicemia? Mede como é que está o teu ego. Como é que eu sei como é que está meu ego? Você começa a perceber quando você começa a entrar no deserto, sabe? Você entra no deserto, você fica ali. Às vezes eu tenho uma lista assim de umas 10 pessoas que falam direto com essa frase para mim assim, ó, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí tem dias que eu quero testar essas frases, essas palavras, sabe, essas frases de amor, eu te amo. Aí eu entro no deserto. Quando eu entro no deserto,
dar 10, às vezes uma persevera dizendo que realmente me ama e continua amando. As outras, tudo eu fico invisível, eu sumo para elas no deserto, ninguém mais me encontra. Não aparece. O amor delas não chega no espaço de amor que eu construí no meu deserto. Eles não chegam. Porque eles estão entre ação e reação. Eles estão na ação ou na reação. Eu estou no espaço de amor. O espaço, é nesse espaço que eu encontro esse amor. E esse espaço, para muitos, é o deserto. É o vazio. Mas é lá que eu me torno uma pessoa inabalável. Inabalável. Não por ser reacionário, reativo, mas por não precisar mais vencer ninguém. Não precisamos vencer. Eu tenho que vencer, eu tenho que vencer. Talvez você tenha que vencer você mesmo. Eu tenho que vencer a mim mesmo. Sabe quando bate aquela vontade de reconhecimento, aquela vontade de holofotes, aquela vontade de aplauso, de elogio. Às vezes a gente sente vontade, gente, carência, saudade até de uma frase assim, eu te amo. E aí eu tenho que vencer isso, essa vontade de ouvir a frase eu te amo, eu tenho que vencer. E aí o deserto é o lugar, o vazio, onde você desacelera, onde você já não tem mais com quem você brigar. E esse lugar se torna um espaço de amor. Muita gente hoje está no espaço de amor, nem sabe o que significa realmente o sentido espiritual do nome espaço de amor. Mas é isso, hoje eu estou ensinando nessa live o sentido espiritual do nome do grupo Espaço de Amor. Ele está entre a ação e a reação. Pois é. O que destrói, escuta isso, o que destrói não é a perda. Não é a perda. Eu perdi meus amigos, eu perdi isto. Não, o que destrói não é a perca, a perda. O que destrói, sabe o que é? É o apego. É o apego. Nós estamos tão apegados a muitas coisas que se desapegar disso dói na gente, né? Se desapegar dói. Dói no ego, dói na carne. Não é o caos. Não é o caos que destrói. É a necessidade de ordem para se sentir alguém. Guarda essa palavra, eu vou repetir. Não é o caos que destrói. É a necessidade de ordem para se sentir alguém. E eu não posso me sentir alguém? A questão não é isso. A questão é que o texto que nós lemos hoje foi em Filipenses. E lá diz o quê? O que é que lá diz em Filipenses? Que Jesus, sendo Deus, não quis ser Deus. Se esvaziou. Se esvaziou, se aniquilou. Se esvaziou até a morte. Abriu mão do título de Deus. Abriu mão. Se esvaziou até a morte. Eu quero ser alguém. Eu quero me sentir que eu sou alguém. Isso é o ego falando, sabe? É o ego. Por isso que eu disse que no final do ano passado Deus me venceu tanto, gente. Deus me venceu tanto que se a pessoa perguntar para mim quem é você, eu fico meio assim. Eu nem sei mesmo. Não que eu não seja, não quer dizer que não é nada, então. Não, é que é Cristo em nós a esperança da glória. É Cristo agora. Já não é o meu nome, é o nome do meu Deus, é o nome do meu Senhor na minha vida. Que o meu nome desapareça e o que o dele apareça e o que o dele prevaleça na minha vida. Que o nome de Cristo prevaleça em nossas vidas. E assim está perfeito. Aleluia. Ser inabalável não é se tornar forte, é parar de tentar ser alguém. Vou repetir. Ser inabalável não é se tornar forte, é parar de tentar ser alguém. Que palavra, hein? Você só descobre... Olha essa frase ela é muito forte, gente. Você só descobre que não cai quando para de tentar se segurar. Guardou? Forte essa frase, hein? Uau! Você só descobre que não cai
quando para de tentar se segurar. Chega de segurar nos títulos, se segurar nos amigos, se segurar nos bajuladores, se segurar na religião, se segurar no corporativo, se segurar no emprego, na profissão, se segurar na reputação moral da família. Chega. Se segurar no Deus que te deram, que transfiguraram ele para você, o Deus da religião. Chega. Sabe o que é o espaço de amor? É aquele lugar que você não tem mais amparo. Não tem mais ninguém, não tem mãe, não tem pai, não tem irmão, não tem filho, não tem ninguém. Você está ali sozinho. Irmão, já teve dia do meu ministério aqui que só fui eu e um gato. Eu e um gato do meu lado. Mas ninguém. Não tinha nada. Vou olhar assim, eu disse, será que eu estou virando um zumbi? O que é que está acontecendo? Não tem ninguém, não tem nada. Eu fiquei tão esvaziado que eu pensei, não sobrou mais nada. E o Espírito Santo começou a falar, agora sim está do jeito que eu quero. Aleluia. Agora eu posso fazer o que eu quero. Porque não tem mais título de pastor, não tem título de doutor, não tem título de orador, não tem título de iluminado, não tem título de anjo, né? Não tem mais nada. E o que é que sobrou? Não sobrou mais nenhum título, não sobrou nada. Então não sou mais ninguém. Já não sou eu. Já não sou eu quem vive. Já não sou eu quem prega, já não sou eu quem fala. Quem é então que está falando, se não sou eu? Pegou aí? Aí se cumpre aquela máxima. Já não eu, mas Cristo é quem vive em mim. Já não mais eu, mas Cristo. Já estou crucificado para esse mundo, de sorte que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Tenha vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus não quis ser Deus, mas se esvaziou. Se esvaziou. Se esvaziou tanto que a pessoa perguntava, quem é você? Quem é você? Você é alguém? Eu não sou ninguém. Você é alguém? Não, quem é você? Eu sou o Zé Ninguém. O Zé Ninguém. E só o Zé Ninguém, gente. Só o Zé Ninguém vai ficar longe da vista da serpente. Porque a serpente, ela não olha para quem é Zé Ninguém. A serpente não está nem aí para quem é um Zé Ninguém. Só que são esses Zé Ninguéms que o Espírito Santo está chamando. Aleluia. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas fracas, as coisas que não são, para confundir as que são. Aleluia. Zé Ninguém. Lembrei até aquela canção que o Flávio gostava de ouvir, né? Eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo as leis são diferentes, né? O Zé Ninguém. O Zé Ninguém não é mais ninguém. Você só descobre... Aliás, quando você não se posiciona por reflexo, ou seja, não é reacionário, né? Você age por clareza. Aí. E eu finalizo, gente, o texto de hoje, né? Filipenses, hoje foi Filipenses, a leitura capítulo 2, versículo 5, né? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de escravo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Palavra do Senhor. Glória a vós, Senhor, né? Como diz a liturgia. Que Deus abençoe, meus amados irmãos, essa noite. Foi o texto e contexto, graça e a paz. Começamos atrasada a live, estava me alimentando, fui no supermercado comprar um alimento, porque amanhã eu trabalho. Mas a mensagem foi entregue aqui para nós, essa mensagem poderosa. Eu estou aqui, estou tão grato por essa mensagem. Eu estou grato não porque tem uma multidão me assistindo, pelo menos não ao vivo aqui, né? O pessoal assiste gravado depois. Mas eu estou grato
porque eu estou pregando aqui para mim mesmo essa mensagem. Essa mensagem está sendo vitamina para mim. Está me alimentando, está me fortalecendo essa mensagem. Porque essa mensagem, ela me dá uma esperança quando eu estou naqueles momentos da minha vida que eu me sinto nada. Sabe que você se sente assim, que você, meu Deus, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Acho que eu não sou ninguém. E aí, de repente, por isso que muita gente não entende o que é o Evangelho. O Evangelho é a esperança daqueles que são João Ninguém. O Evangelho é a esperança do João Ninguém, do Zé Ninguém. É o Evangelho. Porque o Evangelho vem dizer assim, não se preocupe, porque o próprio Jesus se transformou também num Jesus Ninguém. Se esvaziou. Mas quando ele se esvaziou, ele se tornou, ele provou que realmente confia em Deus. E os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanece. Só que o segredo para não se abalar, qual é o segredo para não se abalar? É entrar no espaço de amor. E onde é o espaço de amor? No deserto. Onde é o espaço de amor? É naquele lugar que você se torna o Zé Ninguém. É naquele lugar que você oferece o outro lado do rosto para bater a outra face. É naquele lugar que você não tem razão. É naquele lugar que você perdoa. É naquele lugar que você se humilha a si mesmo. É naquele lugar que você aceita ser vaiado. Que você às vezes suporta a injustiça. É naquele lugar que você tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. Esse é o espaço de amor. O amor tudo sofre, tudo crê. Aleluia. Tem muita revelação aqui, gente. Se encaixa todo no contexto. Não é no lado da reação, não é ser reacionário. Não é se defender nessa máxima que diz que toda ação tem uma reação. Isso não combina com você, você não tem essa mente lógica. A sua mente é uma mente renovada pelo Espírito Santo. Não uma mente reativa, mas uma mente renovada. Para o mundo corporativo, uma mente forte é uma mente reativa. No mundo espiritual, uma mente reativa é uma mente fraca. Porque no mundo espiritual, a mente que é forte é a mente renovada. E uma mente renovada não reage. Não reage às provocações. Eu estou sentindo uma unção, vou ter que ler outro versículo aqui, aleluia. Ora bacana. Eita, veio uma palavra agora aqui, ó. Olha aqui, Espírito Santo está trazendo a mensagem aqui, ó. Romanos. Olha o que diz aqui em Romanos, ó. Romanos. Se alguém perguntar para você como é que o David tá, diga assim, ele tá lendo a Bíblia. Se alguém perguntar, Beto, como é que tá o David? Fala assim, piorou. Como assim? Piorou. Tá lendo agora 24 horas a Bíblia. Antes ele só lia final de semana, agora lê 24 horas. Romanos capítulo 15. Gente, essa mensagem de hoje é para gerar em você um sentimento de abnegação. Anota aí no teu caderno de anotações. Anota essa palavra, ó. Abnegação. Abnegação. Abnegação é o exemplo que Cristo nos dá para andarmos nas pisadas dele na prática, na praxis. Essa mensagem hoje aqui, gente, não é para crente domingueiro que só vai para dizer que foi para a missa e volta. Essa mensagem é para quem quer incorporar o verbo de Deus. Para amanhã, na segunda-feira, segunda humana, você sair com Cristo incorporado em você. Incorporado. O corpo de Cristo está em você se você tomar posse dessa mensagem. Romanos 15 diz assim, ó. Verso 1 fala assim: mas nós que somos fortes,
Forte aqui é o espiritual, viu? Vai entender o que é essa força aqui, ó. Aqui não é ser reacionário, não. É renovado. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Olha só. Não agradar a nós. A pessoa, eu sou forte para te dar um tapa. Sim, e você é forte para oferecer a outra face? Eu sou forte para guardar mágoa de você. E você é forte para perdoar? Porque forte aqui é perdoar. Mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso é que é força para Deus, gente. Isso, tanta gente falando por aí que é forte. Eu sou forte, eu sou forte. Por que você é forte? Porque eu faço a minha vontade, porque eu faço o que eu quero. Oh, meu Deus. Não entendeu nada. Não entendeu nada o que é forte. Isso aí não é força, não. Isso aí é ego puro, meu querido. Isso é ego puro. Os fortes aqui, segundo essa diretriz, eles têm um exemplo de abnegação. O sentimento que guia o norte deles é outro, é a cruz. É um sentimento de esvaziamento. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Não agradar a nós mesmos. Já pensou nisso? Eu sou forte, eu sou forte. Por que você é forte? Porque eu faço o que eu quero. E isso é forte. Isso é ser forte. Eu faço o que eu quero, eu sou forte. Meu Deus, você é um bebê, meu filho. Toma mamadeira, toma um leitinho aqui. Tá na chupeta ainda, tá na mamadeira. Chupeta. Não entendeu ainda o que é ser forte. Não cresceu espiritualmente. Nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos, não agradar a nós mesmos. Aí ele diz aqui, portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Olha aí. No que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Olha aí, mais uma vez Cristo. Cristo não agradou a si mesmo. Gente, guarda essa palavra, viu? Eu quero terminar essa live com essa palavra hoje. A palavra é a seguinte, Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não agradou a si mesmo. Às vezes as pessoas falam para mim assim, eu gosto tanto da fulana, eu gosto tanto de cicrana, eu disse assim, eu fico pensando assim, como é que é esse gostar que você gosta dessa pessoa? Será que esse gostar que você tem por essa pessoa, que você nutre por essa pessoa, está promovendo a edificação dessa pessoa? Será que o meu gostar por alguém está promovendo a edificação dessa pessoa? Gente, essa mensagem de hoje é muito forte. Cristo nos dá o exemplo da abnegação. Abnegação, esvaziamento. É um nível forte hoje aqui de mensagem. Viu? É um nível realmente de aniquilamento, de quebrantamento. Realmente é o sentimento que houve em Cristo, né? Se esvaziou até a morte de cruz. E quando nós atingimos esse nível, a gente se torna, como eu falei hoje, a gente se torna inabalável. Inabalável. Não porque a gente venceu alguma coisa, mas porque a gente não está mais lá, na posição de reação. Eu sou da resistência. Não. Eu sou da resistência. Não, esquece isso, esquece isso. Esquece essa frase bonita de dizer que é da resistência. E às vezes a pessoa fala para mim que segue Jesus e fica falando que é da resistência. Eu sou da resistência, não entendeu nada. Nunca leu a Bíblia, nunca leu a Bíblia. Eu sou da resistência.
O que quer dizer isso é da resistência? Primeira Coríntios tem uma palavra que Paulo fala que ela me mexe, sempre que eu leio essa palavra, ela mexe comigo. 1 Coríntios capítulo 6, ele fala assim, ó. Olha o que ele fala. Deixa eu ver aqui. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 7. Ele fala assim: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Olha o que ele fala. Já é um erro, já. Vocês ficariam um contra o outro. Um reagindo, outro agindo, outro contra o outro. A ação deve ser favorável e não ofensiva, não ofensora, né? Aí ele fala: por que não sofreis antes a injustiça? Tá aí, ó. Eu vou terminar com essa frase aqui, viu? Com esse versículo 7. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Isso já é uma falta. Aí ele pergunta: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Aí você tira suas conclusões agora com esse versículo, tá bom? O que é que esse versículo quer dizer? Eu não vou explicar ele. Eu vou deixar que o Espírito Santo explique no seu coração o que é que esse versículo quer dizer, tá bom? Boa noite. Hoje eu extrapolei o horário aqui na live, mas é isso. Que Deus abençoe a gente. Uma ótima noite, bom descanso aí. Que a gente possa relaxar, se desligar. Tem que me desligar aqui para relaxar, depois para dormir. Mas essa é a mensagem de hoje para nós. Fiquem na bênção, na paz. Eu agradeço aí, Beto, pela participação. Obrigado por ter colocado os versículos aqui, me ajudado com os versículos. Esses versículos de hoje, meu irmão, são versículos assim poderosos. Dificilmente você vai ouvir algum grupo religioso que se diz crer na Bíblia citando esses versículos aqui que nós lemos hoje. São versículos de aniquilamento, de quebrantamento. Né? São versículos que te colocam assim mesmo na fornalha, né? Para ter o ego dissolvido, né? O ego dissolvido. Esses versículos não é para qualquer irmão que se diz irmão em compreender esses versículos, interpretar, né? Porém, tá aí os versículos, são versículos que são versículos desafiadores para nós. Esses versículos eu chamo eles de massacradores de ego. São os massacradores de ego. Massacrar o ego, né? Moedores do ego. Quando você quiser moer o ego, é só pegar a Bíblia e procurar esses versículos de hoje aqui que eu estou deixando aqui. São os moedores do ego, tá bom? E fica aí esses moedores do ego da Bíblia para nós começarmos a semana na bênção com Cristo, nas pisadas de Cristo, no sentimento de Cristo e na abnegação de Cristo. Que o Espírito Santo te ilumine, te guarde teu coração, tua fé, te conduz, te dando uma boa noite de sono, descanso, renovação, mente renovada ao invés de mente reativa. Essa é a palavra hoje para nós. E eu me lembrei do que foi colocado no anúncio hoje da live, né? O ambiente nos muda, né? Fica aí a reflexão. O ambiente tem seus raios de influência, mas nós podemos ter uma mente renovada. E isso fará toda a diferença entre ação e reação. Seja ela maléfica, benéfica, seja o que for. Deus abençoe a todos, que possamos ir além do bem e do mal. Gratidão.